14, amém? Glória ao Senhor Jesus, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vou ler de novo para vocês. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez andares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Amém? Amém. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Diga assim: filhos de Deus. Diga assim: eu sou filho de Deus. Aleluia. Pode deixar sua Bíblia aberta. Depois nós vamos lendo mais alguns trechos aqui da palavra. Preste atenção, pessoal. No Antigo Testamento, as pessoas elas não conheciam Deus como Pai. Somente 8 vezes a menção de Deus como Pai no Antigo Testamento. Mas mesmo havendo essas menções de Deus como Pai no Antigo Testamento, não era um Pai íntimo. Seria mais como um Pai patrão, um Pai chefe, um Pai Senhor. Mas quando Jesus ele veio para a terra, porque Jesus é Deus homem, amém? Jesus é Deus encarnado, em carne humana. Deus já existia, se colocou dentro do ventre de uma mulher chamada Maria. Preste atenção, nós não acreditamos em reencarnação, isso não existe, mas nós acreditamos na encarnação de um Deus Todo-Poderoso no ventre de uma mulher que se tornou uma criança chamada Jesus. Amém? Eu falei essas semanas passadas para vocês, que o centro da mensagem de Jesus era o Pai. Amém? O centro do cristianismo, pessoal, é o Pai, é Deus. Jesus veio para essa terra para fazer você conhecer o Pai. Porque para muitas pessoas Deus é um patrão. Para muitas pessoas Deus é um chefe. Para muitas pessoas Deus é simplesmente Senhor. Ele é Senhor porque Ele nos comprou. Amém? Amém. Mas Ele também é Pai. Porque nós temos o Espírito de adoção. O Espírito Santo nos adotou. E agora nós somos filhos. Amém? Você é filho. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o filho, ele partilha das coisas que o pai faz, porque o filho é herdeiro do pai. Aleluia. Amém? Você é herdeiro do pai. Então os judeus daquela época, eles não aceitavam que Jesus falasse que ele era filho de Deus. Mas Jesus propagou essa mensagem, porque esse era o centro de tudo que Jesus falava. Várias vezes você vai encontrar Jesus falando na Bíblia sobre o Pai. Jesus não conseguia falar nada que não tivesse o Pai incluído, porque de toda a mensagem de Jesus ele quis deixar algo bem claro para nós, é que ele nos aproximar do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida que leva até o Pai. Chega de andar órfão por aí. Chega de andar sozinho por aí. Chega de andar na força do seu braço. Você tem Pai. Amém? Olha só, em João capítulo 5, versículo 19, você pode anotar para ler depois, diz assim: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se não vir o Pai fazendo, porque tudo o que ele faz, o filho faz igualmente. O que Jesus está falando? Eu estou vendo o meu Pai fazendo. O meu Pai está me ensinando o que eu devo mostrar para vocês. Jesus era guiado pelo Pai. Jesus quis demonstrar uma intimidade com o Pai. Muitas vezes nós até declaramos que Deus é o nosso Pai, mas nós não compreendemos o que é ser filho de Deus. Ser filho de Deus é ter proximidade e intimidade com Ele. Como é que nós nos aproximamos de Deus, pessoal? Nós nos aproximamos de Deus através da graça em Cristo Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como nós estar mais próximo de Deus do que nós já estamos hoje. Preste atenção no que eu estou falando. Não tem como nós estar mais próximos de Deus do que nós estamos hoje. Mas existe uma diferença entre proximidade e
intimidade. Proximidade você tem das pessoas, dessa pessoa que está perto de você ali no banco, você está próximo dessa pessoa. Mas não quer dizer que você seja íntimo dessa pessoa. Amém? Não quer dizer que você conheça essa pessoa intimamente. Então, as pessoas hoje podem estar próximas de Deus através do poder da graça em Cristo Jesus, mas nem todas são íntimas do Pai. E o que Jesus queria nas suas mensagens é nos tornar íntimos do Pai. Intimidade é compartilhar ideias, compartilhar medos, compartilhar emoções, compartilhar sonhos para o futuro. Você compartilha isso com Deus? Você compartilha as ideias com Deus? Você recorre a Deus para tomar decisões ou você toma decisões baseadas na sua própria vontade? Você recorre a Deus ou você toma baseado na sua própria vontade? O que Deus queria era nos aproximar do Pai. A missão de Jesus era manifestar o amor do Pai. Sabe, Jesus curava, pessoal. Eu acredito que por essa única razão Jesus curava, para demonstrar o amor do Pai com aqueles seres caídos. Deus é um Deus imensamente poderoso. Não há como nós compreender o poder de Deus. Não há como nós compreender a imensidão do seu poder, que criou todo o universo, que criou toda a galáxia, que criou todos os planetas. Mas Deus suprimiu todo o seu poder e se colocou dentro do ventre de uma mulher. Preste atenção. Se colocou dentro do ventre de uma mulher, para que você hoje pudesse ouvir sobre o Evangelho de amor. A humilhação de Jesus não foi só caminhar naquela via dolorosa. A humilhação de Jesus já começou com ele se diminuindo, se esvaziando de si mesmo e se colocando no ventre de uma mulher e se tornando homem. A humilhação de Deus já era se tornar homem, só isso já era humilhação, já era rebaixamento. Para ele se colocar no ventre de uma mulher, ele já teve que se rebaixar. Se não bastasse isso, Jesus teve que se tornar obediente aos seus pais. Deus nunca teve que obedecer ninguém. Agora, quando ele se tornou Jesus, ele teve que obedecer aos pais dele. E tudo isso ele fez para demonstrar que ele te ama. O pecado foi culpa da humanidade, mas mesmo assim Deus criou um plano para redimir a humanidade. E muitas vezes nós não entendemos isso, mas Jesus veio ser a ponte entre Deus e a humanidade. Sabia disso? Diga assim: Jesus é a ponte, entre Deus e a humanidade. Entre Deus e você, entre o Pai e você. Sabia disso? Eu vou contar uma história para simplificar para você sobre a cidade dos lusianos e dos trevianos. Eu já devo ter falado para você sobre isso, mas tem muitos aqui que não ouviram ainda sobre isso. E talvez você que ouviu já se esqueceu. Todos nós nascemos na cidade das trevas. Todos nós nascemos em trevas. Mas existe uma cidade chamada Cidade da Luz. E muitas vezes nós queremos morar na Cidade da Luz, porque a Cidade da Luz é a cidade de Deus. Preste atenção. Mas se eu me mudar do Brasil para os Estados Unidos, eu vou me tornar cidadão norte-americano? Sim ou não? Não. Se eu nasci no Brasil e eu me mudar para os Estados Unidos, eu vou ser cidadão norte-americano? Não vou ser. Eu vou continuar sendo brasileiro. Ah, pastor, não, você pode se naturalizar americano. Eu posso? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Eu posso? Eu posso. Mas isso só vai mudar o meu documento, não vai mudar a minha origem. Sim ou não, pessoal? A minha origem vai continuar sendo brasileira. Então preste atenção. Muitas vezes nós viemos à igreja. Vou dizer que a igreja é a cidade da luz, tá? Nós viemos à igreja, mas nós nascemos na cidade das trevas. E não importa se nós vimos para a igreja e nós ganhamos uma carteirinha de membro, isso não muda a nossa origem. O que precisa acontecer para mim me tornar um cidadão das luzes, pessoal? Eu preciso nascer na cidade da luz. Sabe o que Jesus fez? Jesus se tornou uma ponte para nós ser cidadão da luz. Sabe por quê? Porque quando nós nos batizamos, nós morremos para as trevas e nós nascemos para a luz. Não adianta nós ter uma carteirinha se a nossa origem continuar sendo a origem da cidade das trevas. Porque nós vamos ser um cidadão das trevas morando na cidade da luz. E as nossas atitudes vão ser atitudes de cidadão das trevas. É por isso que tem muito crente sapecado
pecado por aí. É por isso que tem muito crente por aí que diz que é filho de Deus, mas não, literalmente ele não vive uma vida coerente com aquilo que ele fala. É porque ele ganhou uma carteirinha e ele não entendeu que ser cidadão da luz é morrer para as trevas e nascer na cidade da luz. Jesus fez isso. Jesus é a ponte entre a humanidade e Deus, a ponte a qual nós podemos atravessar para chegar na cidade da luz e ser original, natural da cidade da luz. Preste atenção, Deus não quer perdoar somente os seus pecados. Deus não quer simplesmente curar o seu pecado. Deus quer mudar a sua natureza pecaminosa. Tem uma diferença. Sabe o que é a natureza pecaminosa? É a natureza da carne. É aquilo que te instiga a pecar. Jesus quer matar o velho homem para que nasça um velho homem, para que você não viva mais segundo a carne, mas viva segundo o Espírito. Glória a Deus. É isso que Jesus quer fazer. Muitas vezes nós fizemos uma lista para Deus. Deus vai me perdoar desse pecado, vai me curar desse outro, e desse outro, e desse outro. E quando você chega lá no quinto, você começa a fazer o primeiro de novo. Mas Deus quer te curar totalmente. Aleluia. Não é por áreas. Deus quer te curar totalmente. Quer te curar da natureza pecaminosa. Aleluia. E te tornar um cidadão da cidade da luz. Amém? Vamos adiante. Então olha só. O plano original de Deus. Preste atenção, olha aqui para mim. O plano original de Deus nunca foi a redenção, pessoal. Sabe o que é redenção? Jesus morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos redimir. Esse nunca foi o plano original de Deus. Por quê, pastor? Porque o plano original de Deus nunca foi o pecado. Sim ou não? Deus nunca quis que o pecado acontecesse, mas Deus tinha um plano bem calculado, e esse plano era o Cordeiro, porque a palavra de Deus diz que Deus sacrificou o seu Filho antes mesmo do mundo existir. Amém? Deus já tinha um plano, Deus já estava léguas, milhas na frente já. Mas o plano original de Deus não era a redenção. O plano original de Deus era o descanso. Diga assim, o plano original de Deus era o descanso. Quantos dias Deus criou todas as coisas, pessoal? Em quantos dias? 6. Em 6 dias. Qual que foi o dia que Deus criou o ser humano? No sexto dia. O ser humano foi criado no 6º dia. E o segundo dia do ser humano foi o dia do Shabat. Foi o dia do descanso. O homem nasceu e entrou direto para dentro do tempo do descanso. Pessoal, mas Deus se cansa? Deus se cansa? Não. Então essa palavra descanso não tem a ver com esforço físico. E eu vou explicar para vocês. Vamos abrir a nossa Bíblia para mim não falar uma coisa para vocês que não está na Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Abra a sua Bíblia junto comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Se você tem Bíblia, dê ligeirinho. Gênesis é depois do índice, né? Gênesis capítulo 2, versículo 3, eu vou ler para vocês, diz assim: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Olha só, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Preste atenção aqui em mim. Você anota lá, depois você lê em casa com calma. Deus, olha só, abençoou o 7º dia e o santificou. Pessoal, existe um princípio da hermenêutica. O que é hermenêutica? É um estudo de interpretação da palavra. E diz que toda vez que uma palavra aparece na Bíblia, ela sempre vai ter aquele mesmo sentido em outros textos. E a primeira vez que a palavra santificação apareceu na Bíblia, já vem junto, já vem ligada com a palavra descanso. Preste atenção. Então nós podemos entender aqui que santificação, preste atenção em mim, santificação, pessoal, é estar no descanso de Deus. Porque está ligado, essas palavras estão ligadas. Deus santificou e descansou. Pastor, mas santificação não é a gente ficar correndo do pecado? Santificação não é a gente ficar tomando cuidado para não pecar, para não ver pornografia, para não olhar a mulher dos outros, para não tomar cerveja, para não usar drogas, para não fazer fofoca, para tudo isso aí? Isso aí não é santificação, pessoal. Preste atenção. Santificação não é ficar correndo do pecado. O que é ficar correndo do pecado? O que é ficar longe do pecado? É redenção. Sim ou não? A redenção é a justificação de Deus. Vou explicar para vocês o que é justificar alguém. É pegar alguém, pessoa que é culpado, e dizer que essa pessoa não é mais culpada. Por exemplo, você era culpado do pecado. Jesus assumiu o seu lugar e te justificou.
Jesus te justificou. Você era culpado, você tinha pecado, você tinha uma natureza pecaminosa. Aí Jesus tomou o seu lugar na cruz e Ele te redimiu. A redenção, pessoal, ela mata a natureza pecaminosa dentro de nós. Então, santificação não é ficar correndo do pecado. O que é santificação, pastor? Santificação é ter sabor de Deus na nossa vida. Amém? Preste atenção, pessoal. Quem gosta de tomar água poluída aí, pessoal? Gosta de tomar água poluída? Quem gosta de tomar água poluída? Ninguém, né? Todo mundo gosta de tomar água pura. Amém? Mas o que tem que fazer com uma água poluída para ela ficar pura? A gente precisa fazer o que, pessoal? Filtrar. O que é a redenção? É Jesus filtrando a nossa vida. Nós éramos água poluída. Jesus nos filtrou e nos tornou água pura. Glória a Deus. Agora, o que é santificação, pessoal? Santificação é pegar um sachezinho de Jesus e colocar dentro dessa água pura. Preste atenção. Porque se você tiver uma água parada, ela pode ser pura. Olha aqui para mim, presta atenção. A água pode ser pura, mas se você deixar ela parada, ela vai ficar contaminada. Água parada dá dengue, dá germes, dá um monte de coisa. Olha aqui para mim, você é água pura. Diga assim, eu sou. Eu sou. Água pura. Água pura. Beleza, você já foi redimido, já foi filtrado. Agora tem um problema aí. Se você for só água pura e você não buscar santificação, você vai estragar. Vai vir parasitas. Então você precisa ser santificado. Sabe o que você tem que fazer? Colocar um sachezinho de Deus dentro de você. Aí o Espírito Santo vai aquecer o fogo e Deus vai liberar um sabor em você. As pessoas vão chegar perto de você e vão dizer assim: o que você tem? Que você é tão bom ouvir as suas palavras, é tão bom ouvir você falando de Deus. Tem algo diferente em você. É o sabor de Deus que está na sua vida. Aleluia. Então santificação é o sabor de Deus. Mas preste atenção, santificação vinha junto com descanso. Pessoal, para nós partir mais para o encerramento da mensagem aqui. Olha só, o diabo quer de toda maneira tirar o seu descanso. E eu falei para você que Jesus veio para estabelecer o descanso. Jesus veio para restabelecer o sétimo dia. Diga assim, Jesus veio restabelecer o sétimo dia. O que aconteceu depois do descanso? O homem pecou. Então Deus teve que criar o plano da redenção. Terminando o plano de redenção, nós entramos de novo lá para aquele sétimo dia que ficou para trás. Nós entramos no descanso de Deus. Tinha duas árvores no jardim. Tinha ou não tinha, pessoal? A primeira árvore era a árvore da conhecimento da ciência do bem e do mal. Tinha uma outra árvore. Qual que era a outra árvore? A árvore da vida. O ser humano comeu a árvore errada. Podia ter comido da árvore da vida. Sabe quem que é a árvore da vida? É Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo é a árvore da vida. Nós vamos voltar lá para o sétimo dia. Nós vamos voltar lá para o dia de descanso. Mas de toda maneira o diabo quer roubar o seu descanso. Olha só, pessoal, sabia que a palavra descanso, ela se encontra junto com a palavra graça? Porque toda vez que você está no descanso, você atrai a graça de Deus para você. Ai, Deus. Aquele que está no descanso está na graça. Amém? Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, você vai ver essas duas palavras ligadas. Diz assim: Noé achou graça diante de Deus. Anote essa mensagem. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Aí você vai pesquisar assim, o que significa o nome Noé. Noé significa descanso. Noé significa descanso. E isso nós lê dessa forma, nós vamos dizer assim: o descanso achou graça diante de Deus. Sabe por que o descanso é a graça de Deus, pessoal? Porque quando nós não estamos em descanso, nós estamos duvidando do que Deus pode fazer por nós. Nós não estamos crendo nas promessas de Deus. Quando nós não estamos no descanso de Deus, nós estamos pelejando com o nosso próprio braço. Nós estamos nos consumindo. Nós estamos nos desgastando, pensando com a nossa própria mentalidade. O diabo quer de toda maneira te desgastar, te consumir, te corromper. Pessoal, olha aqui para mim. A sarça que Moisés encontrou no deserto, ela se consumia? Sim ou não? A sarça se consumia? Sim ou não? Não.
Porque o fogo de Deus não consome, o fogo de Deus é combustível. Aleluia. O fogo de Deus é combustível. Mas tem muita gente aí na igreja que já vem para a igreja já abatido e diz, eu tenho que ir para mais um culto. Tem muito líder que diz assim, hoje chegou o dia da célula. Tem muita gente que chega na segunda-feira e diz assim, meu Deus, hoje tem mais escola de discípulos. Tem muito pastor também que já está consumido com a sua igreja. Parece que Deus deu uma igreja para atormentar o pastor. Mas sabe o que é mais melhor sobre isso? Quando nós entendemos que estamos no descanso de Deus, não é a minha igreja, é a igreja de Deus. A igreja ativa não é a igreja do pastor Mateus, é a igreja de Deus. A escola não é a escola dos professores, é a escola de Deus. A célula não é a célula do líder, é a célula de Deus. E o melhor de tudo isso é que a gente se diverte. Porque eu estou me divertindo ensinando para vocês hoje a palavra. Eu estou muito feliz de fazer isso. Deus não está me desgastando, Deus está me motivando, Deus está me acendendo. Porque eu vejo a mudança que está acontecendo na vida de vocês. Porque você vai entrar uma segunda-feira, não vai mais se desgastar nessa segunda-feira. Porque o fogo de Deus vai te dar combustível. Glória a Deus. Mas o inimigo quer de toda maneira tirar o seu descanso. Amém? Você está me entendendo? Sabe o que o inimigo quer? Quantos já viram fonte de água já, pessoal? Quem já viu uma fonte de água? Dá ou não dá para beber de uma fonte de água bem limpa, pessoal? Sim ou não? Amém. Sabe o que o diabo quer fazer? Entrar dentro dessa fonte de água e desrotear lá dentro. Sabe o que acontece? A água fica suja. É isso que o diabo faz. Aí você não consegue beber mais tranquilamente, porque a água fica turbulenta. O diabo, pessoal, insere o pecado, e com o pecado vem a tribulação. Com o pecado vem a falta de sono. O que aconteceu? O homem e a mulher, o Adão e a Eva foram colocados dentro do jardim do Éden. Jardim do Éden significa lugar de prazer. E em Gênesis capítulo 2, versículo 25, diz que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Estava tudo bem, tudo normal. Estava tudo ok. Eles viviam em uma utopia. O que é uma utopia? Um lugar fantástico. A glória de Deus envolvia eles. Eles não tinham tempo para ficar olhando para o corpo um do outro. Mas chegou um momento que o diabo foi lá e inseriu o pecado. E quando o diabo inseriu o pecado, começou a tormenta, começou a tribulação. Eles olharam um para o outro e se envergonharam. Disse, o que é isso grudado aí embaixo? E o Adão disse, meu Deus, o que é isso? Nunca tinha visto. Né? Mais ou menos isso. E aquele paraíso começou a virar uma tormenta, uma tribulação. O que era belo começou a virar uma tormenta. Eles disseram, meu Deus, agora Deus vai nos matar, porque Ele disse que se nós tocássemos aquela árvore, nós seríamos mortos. Aí o Adão viu que não morreu, não caiu um raio do céu, ele não infartou, não aconteceu nada. Ele disse assim, agora Deus vai me matar. Se não era fruto que me matava, agora Deus vai me matar, porque Ele falou que nós íamos morrer. Eles não entenderam o sentido da palavra. Que a glória de Deus, o revestimento do Espírito Santo foi tirado da vida deles. O Espírito deles morreu naquele momento. Sabia que nós temos um Espírito? Nós temos um Espírito, nós somos corpo, alma e Espírito. E o Espírito do ser humano morreu com a queda. E o homem não podia mais ter contato com Deus. Agora veio Jesus, a árvore da vida, o pão da vida, e Ele nos apresentou o Pai. E Jesus nos tira do momento da tribulação, onde o diabo estava sapateando na nossa vida, ele estava nos atormentando, ele estava gerando uma água suja. Jesus nos tira dali, Jesus nos filtra, Jesus nos deixa limpinho e coloca o sabor de Deus na nossa vida ainda. Glória a Deus. E nós ficamos no descanso de Deus, descansando em Deus. Amém? Amém. Então vamos viver isso, pessoal. Eu tinha muita coisa para falar aqui, mas eu estou no final do culto, essa hora não me ajuda, né? Então o que eu quero dizer para vocês? Efésios capítulo 2, versículo 4, eu vou encerrar a mensagem aqui. Efésios capítulo 2, versículo 4. Anote aí para depois você ler, eu vou ler para você agora. Diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia. Algumas traduções dizem Deus sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, ou seja, nos deu uma nova vida junto com Cristo. Pela graça sois salvos. O versículo 6 diz assim,
nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção, vou encerrar. A palavra de Deus diz que nós nos assentamos nos lugares celestiais junto com Jesus. Pessoal, aquele que está sentado, ele está fazendo alguma coisa? Literalmente, aquele que fica sentado não está fazendo nada. Preste atenção. Por que Jesus está sentado, pessoal? Por que Jesus está sentado? Olha aqui para mim. Porque a sua obra foi concluída. A obra de Jesus foi concluída. Preste atenção. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu as enfermidades. Jesus venceu as tribulações. Jesus venceu os seus problemas e agora Ele está sentado e nos ajuda a sentar-se juntamente com Ele. Você não entendeu ainda, eu vou explicar para você. Você não sai mais para vencer o diabo, ele já foi vencido. Você não sai mais para ter que ser curado de alguma coisa. Você pode ser curado porque a cura já foi liberada sobre a sua vida. Você não tem que vencer nada. Jesus já venceu por você. Aleluia! Ele já venceu. Então chega de viver no cansaço. Glória a Deus. Chega de viver na tribulação. Ô irmão, como que você está? Eu vou indo. Do jeito que a vida me leva. Meio atormentado. Vencendo uma luta aqui, vencendo uma luta ali. O time de Jesus é o único time que entra no campo com um placar que não pode ser igualado. Jesus já entra no jogo com o jogo ganho. Você joga nesse time. O teu time é vencedor. Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia. Se você é filho, você entende essa mensagem. Feche seus olhos. Aleluias, aleluias. Você vai entrar no descanso hoje. Talvez você chegou aqui com a alma aflita e você conhecia Deus como um patrão, como um Senhor simplesmente. Você não acreditava que Deus te amava tanto assim e que o plano de Jesus era tão profundo dessa forma. Aleluias. O plano de Deus é profundo para você. Feche seus olhos.